tem nada de café. Hoje é água. Tchum. Esperando o pessoal chegar. Muito bom dia. Eu vou colocar aqui o tema da live. Levantem os vossos... Bom dia, Fátima, tudo bem? Bem-vinda. Muito bom dia. Tudo certinho? Bom dia, prima linda. Como está? Esse filtro fica mudando o negócio aí. Mas tudo certo por aqui. Hoje não vai ter café aqui comigo, porque ontem eu comi muito. Ontem eu avacalhei a comida de noite. Comi um tal de buifum. E meu amigo, eu tô cheia até agora. Não sei o que é que... Eu acho que eu não tô mais acostumada a comer tanta massa assim. Aí inventei de comer ontem e pronto, acabou. Aí eu já tenho água aqui, ó. Eu nem tomei café da manhã, acredita? De tão cheia que eu fiquei. Onde vocês moram tá chovendo, porque aqui no Moeiro tá claro que vai chover de novo. Não tava não, mas agora tá. Gente, só pra explicar aqui, quem nunca participou, também quem for ver depois gravado, né? Qual é a proposta desse devocional que a gente tem de manhã. Eu gosto de falar o nome devocional porque traz clareza, assim, que é o momento da gente ter... A gente conversar, né, sobre uma aplicação prática do evangelho na vida da gente. Mas, por outro lado, não gosto do termo devocional porque também a gente acaba incluindo outras coisas, às vezes, aqui na conversa da gente também. E a proposta nunca vai ser que você não faça, você não tenha esse seu momento com Deus, entendeu? Mas que seja uma forma de você agregar isso à sua vida e te instigar, na verdade, te inspirar para que você também faça isso durante sua semana, durante seus dias. Bom dia, Rafa linda, mamãe linda, tá bem? Então essa é a proposta aqui da mesa. E realmente é um lugar de partilha, né? Então, por mais que só eu esteja falando nesse momento, né? Mas eu tenho recebido muito feedback massa, assim, das coisas que eu tenho postado ultimamente, os vídeos, com cara de sono, como sempre, né? Não adianta, não, você. E de manhã eu tenho cara de sono, não sei o que é isso, não. Os vídeos que eu tenho postado, eu tenho recebido muitos comentários legais, assim, do que Deus tem falado com cada pessoa, e eu fico muito feliz por isso também. Então, que essa live aqui na segunda-feira, propositalmente na segunda-feira, seja para te inspirar a ter uma semana de muita energia, de muita... Realmente, assim, inspirado e para que tu possa se levantar e realmente viver uma vida plena, como Cristo viveu e morreu na cruz para que você também viva uma vida assim. Porque no fim das contas é isso, né? Cristo, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele foi quem nos deu a vida. E a nossa vida é uma expressão do nosso amor por ele, né? E também da obra que ele fez na cruz por nós. Então não iria valer de nada, né? Se a gente enxergasse tão grande amor e não assumisse a nossa vida, entende? Como Cristo já nos capacitou, já nos deu tudo que a gente precisa para que a gente viva uma vida assim. Quem ontem estava nos meus stories, eu até compartilhei como é que foi, né? Geralmente, gente, quando eu vou fazer essa live aqui de manhã, eu não faço um script, certo? Por que isso? Porque geralmente é assim que funciona comigo, entendeu? Eu até tento, às vezes, fazer alguma coisa, escrever, pensar num tema, mas assim, eu penso em um, depois penso em outro, acho, isso aqui fica legal, não sei o que. Enfim. No ano passado, quando eu fiz 3 meses de live seguida, né, de segunda a sexta-feira, alguns dias, raramente, eu anotei algumas coisas. Na maioria deles eu não anotava. E as coisas iam fluindo na hora e tal. Só que o que aconteceu? Quando ontem eu me acordei, eu até comentei isso, eu vou compartilhar aqui também, caso alguém não tenha visto nos meus stories e tal. Quando eu me acordei com um desejo muito grande de ver novamente um rio que eu postei ontem, né? Que era falando sobre a gente entender que... sobre o que Cristo fez na cruz, né? E que ele já tinha plantado e que agora era a nossa função colher, né? E geralmente a perspectiva que a gente escuta, né, sobre plantio e colheita de semeadura é muito mais nos instigando a semear do que a gente ir lá para colher.
Então, a gente vai explicar, a gente vai conversar só sobre isso hoje. Sobre plantio e colheita, na perspectiva natural e sobrenatural desse assunto. E aí, o que é que tem, né? E aí, que eu pensei nesse vídeo, quando eu me acordei de manhã, e me veio um desejo muito grande, assim, de entrar mais nesse texto, né? Só que eu fiquei, tipo, eu fui dormir no sábado à noite, organizando o site da Vem Ver e tal, que eu vou lançar. Eu espero que ainda essa semana eu vou fazer tudo pra lançar. E aí, quando eu tava fazendo o site, né, eu fui dormir muito tarde e dormi decidida que eu ia terminar isso ontem, de manhã. Só que aí esse desejo no meu coração veio, né, ontem de manhãzinho, quando me acordei. E eu ainda fiquei tentando tapear, assim, eu não vou fazer isso agora, tipo, eu vou terminar logo o site, essa parte do site aqui, depois eu faço. E aí Deus começou a falar comigo e de uma maneira muito simples, né? Então, já pega o primeiro aprendizado aí. Às vezes a gente fica esquecendo, a gente esquece, né? A gente esquece que o pensamento que a gente tem, a gente precisa discernir, obviamente, não é todo pensamento que é de Deus, mas tem muitas coisas que são fáceis de discernir e a gente acha que não, entendeu? Que não é tão simples assim. Mas quando eu tava pensando em não fazer, começou a ver alguns versículos na minha mente e no meu coração. Por exemplo, no primeiro momento, ele falou o seguinte, ele lembrou aquele versículo de Nicodemos conversando com Jesus, que Jesus fala assim para Nicodemos: assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Você não sabe de onde vem o vento, de onde é que ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Que a gente precisa ouvir a sua voz, ouvir o seu som. Na mesma hora eu entendi, né? Tipo, Deus está falando comigo agora e eu tô durante de louco, né? E eu tenho que estar disponível para Ele, assim, quando Ele quer mexer com a minha agenda, né? Então, o primeiro aprendizado que a gente tem para a vida da gente. E eu falo isso assim, com muito amor mesmo também pra tua vida. Você pode ter sua agenda? Pode. Você tem que ter sua agenda. Eu digo, você tem que ter planejamento. Quanto mais, melhor pra você. Porém, seja alguém também que não está preso àquilo ali, porque estar preso àquilo ali é o seu próprio sonho sendo realizado. E às vezes o nosso pai, às vezes não, ele tem uma mania, na verdade, de interferir um pouco na nossa agenda. Se eu parar pra pensar em Jesus, quando ele estava andando aqui, ele era o cara que destruía agendas. Jesus, ele vinha assim, aí, vem me segue. Tipo, o cara tem a vida planejada, não era nem uma coisa que ele fazia. Era a vida dele inteira que já estava planejada. E Jesus interfere diretamente na vida do rapaz, da pessoa, e diz, vem comigo. E ele tinha uma escolha, né? Jesus não ia obrigar ninguém a seguir. Mas a pessoa decidia ir, porque ele entendia que era Jesus. E naquele momento ali, uma decisão, e você sabe bem isso, que uma decisão sua hoje pode mudar totalmente o rumo da sua história, do seu futuro. E naquele instante, aquela escolha que os discípulos tiveram também mudaram a vida deles. Mudou a vida da gente, quanto mais deles, naquele momento. Então, a primeira coisa, tem a sua agenda com, assim, tipo, tudo planejado. Aí tem uma vírgula assim, caso Deus não queira interferir. Entendeu? Isso é muito importante. Isso traz paz sobre a vida da gente. A gente às vezes quer ser muito planejado, muito organizado. É bom, mas não esqueça dessa vírgula. É muito importante. E a segunda coisa, né? Depois de sair, ainda fiquei meio que resistindo um pouco, não vou mentir, né? Ainda cheguei a ligar o computador. E aí, novamente, veio outro versículo agora, que foi aquele de Marta e Maria, né? Jesus falou, né? Especificamente naquela situação. Marta estava trabalhando, né? Jesus foi visitar Marta e Maria, só para tu entender aí. E aí, Marta e Maria eram duas irmãs. E aí, Maria decidiu sentar com Jesus para ouvir Jesus falar, conversar com ele. E Marta ficou querendo servir Jesus. Então, ela arrumou a casa, arrumou a mesa, arrumou tudo. E aí, Marta pegou e disse a Jesus: "Ô, Jesus, tu não tá incomodado não, que só eu tô fazendo as coisas nessa casa para te receber?" E aí, Jesus fala exatamente assim: "Marta, Maria escolheu a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela." E na hora veio esse mesmo versículo pra mim. Aí eu larguei tudo, né? Parei de resistir. Eu até comentei isso no Instagram ontem. Eu parei de resistir. E, gente, é assim que o Espírito Santo... Essa é uma das formas. E eu confesso que é a mais usual, pelo menos comigo. De Deus falar com a gente. A gente precisa simplesmente estar disposto a ouvir o que Deus quer falar com a gente. E aí, às vezes, Ele vai trazer essas mensagens, certo? E você tem como discernir como é a voz de Deus? Tem como. Se são versículos bíblicos centralizados na pessoa de Cristo, obviamente, você tem que entender. Você consegue discernir que isso é a voz de Deus para você. Isso é uma das formas que Deus pode falar com você, certo?
mas é muito mais simples. Você só precisa estar atento e sensível a isso, entendeu? E isso é uma prática. Fechou? Mas então é o seguinte, né? E aí, o que é que eu estudei ontem, que a gente vai conversar hoje? Então, o tema de hoje é esse aqui. Levante os vossos olhos. Vai falar aqui sobre semear e colher, certo? E ceifar. Então, se você tiver com Bíblia aí, hoje eu vou convidar você a abrir sua Bíblia. Se você puder, né? Se não puder, beleza. Eu vou ler aqui e tu acompanha aí. Fechou? Então é o seguinte, é em João 4:34. Só para dar um cenário aqui do que está acontecendo, certo? Jesus tinha acabado de conhecer a mulher samaritana. Bom dia para todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos. Marília, Vitor, Camila. Como é que tu tá, Camila? Tudo bem? Cleidson. Eu não sei o nome dessa aqui porque é difícil, né? Eu, Nahara, não sei. Enfim, todo mundo vai ser muito bem-vindo à mesa. Cenário do momento. Contexto. Jesus tinha acabado de encontrar a mulher samaritana. Os discípulos tinham saído, né? Estavam caminhando com Jesus. Bateu aquela fome. E os discípulos disseram, eu vou comprar comida. E Jesus falou, não, vou ficar por aqui. E Jesus ficou lá. Foi quando ele conheceu a mulher samaritana. Se revelou para ela que ele era o Cristo. A mulher samaritana ficou impressionada por ter conhecido o próprio Cristo naquele momento. E ela saiu super feliz, né? Saiu alegre, dizendo para todo mundo que ele era o Cristo e tal. Se você quiser ler a história de João 4, a partir do versículo 1, você vai ver isso aí. E o que é que acontece? Depois que a mulher dá o pé, né? Contando para todo mundo que tinha conhecido Jesus, voltam os discípulos, né? E eles veem Jesus falando com essa mulher. Eles tinham visto de longe, né? Só que eles nem falam nada. E aí, quando eles chegam realmente perto de Jesus, né? Naquele momento, eles dizem assim, mestre, come. E eles começam a insistir para que Jesus coma. E aqui é onde vai entrar o que nós vamos conversar hoje, certo? É no versículo, a partir do versículo 32. Ele diz assim, Jesus falou o seguinte, eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Primeira coisa. E aí os discípulos, obviamente, né, como seres humanos normais que eles eram naquele momento, não entendendo o que Jesus queria trazer como alimento espiritual naquele instante, eles perguntam, será que algum homem trouxe algo para Jesus comer? Então a primeira coisa que a gente percebe aqui, os discípulos eles olham com uma perspectiva terra-céu e não numa perspectiva céu-terra. Por quê? Porque a primeira coisa que eles pensam é, será que algum homem veio trazer comida para Jesus? Então a expectativa que eles tinham naquele momento, os discípulos, era que o natural tivesse acontecido. E qual é o natural? A comida veio de alguém, né? Eles não consideram o fato de que Jesus era o próprio Filho de Deus, que ele veio revelar como pessoa, literalmente, a vontade de Deus, o amor de Deus, a pessoa do próprio Deus. E eles começam a ter a expectativa de que um ser humano comum, como eles, dariam de comer a Jesus. E eles estavam sem entender o sentido espiritual e eterno que aquela palavra que Jesus estava falando tinha. Então, eles falam, acaso algum homem trouxe algo para comer? E aí Jesus vem com a resposta. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou, e completar a sua obra. Vou repetir. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade, né, daquele que me enviou, que é o meu Pai, e completar a sua obra. Então, vamos lá, vamos parar para pensar. Que obra é essa que Cristo ele veio aqui para completar? E eu tava vendo, eu fui pesquisar, né? Eu tenho uma Bíblia aqui, que inclusive eu sempre falo, eu vou falar de novo, que é muito bom ter. É chamada Olive Tree. Vou colocar aqui, inclusive, para quem gosta aí de estudar. Essa aí que eu mandei, Olive Tree. E você tem como comprar um plugin, né, dela, que você pode pegar o original da Bíblia, que é uma versão chamada Strong Number. Se você tiver dúvida, me manda no direct que eu tiro, certo? Na hora que for comprar. A Bíblia é de graça, só que esse plugin aí é pago. Mas qual a diferença? Que você vai conseguir pegar o original das palavras, certo? Então eu fui pesquisar aqui o que seria esse completar que está no versículo 32. Completar a sua obra.
Comecei a pensar, mas Deus não completou tudo, né? E aí, completar tem o seguinte significado, eu vou ler para vocês. Completar significa acrescentar o que ainda está faltando, a fim de se tornar algo completo. E também significa tornar algo perfeito. E eu fiquei, né? Mas tipo assim, vamos parar pra pensar. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou os céus e a terra, lá em Gênesis, a obra já estava completa. Eu fiquei pensando, será que eu tô ficando doida, né? Aí eu fui lá conferir. Gênesis 2, no primeiro versículo. Anota aí se quiser ler depois. Ele diz assim, que Deus completou a obra de criação. Que ele completou a obra de criação. E eu fiquei pensando, então, o que é que Jesus estava querendo dizer aqui? Aí eu fui pensando sobre isso. Acabei parando em Hebreus 1, 10, que fala assim. Tu, Senhor, no princípio, você estabeleceu a fundação da terra. E os céus são obras de tuas mãos. De novo, tu, Senhor, no princípio, você estabeleceu a fundação da terra. E os céus são obras de tuas mãos. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Quem é a fundação da terra? Quem é o fundamento da terra? O próprio Cristo. E sabe por que eu posso afirmar isso? Porque a gente sabe que Cristo, uma das analogias que são feitas com a pessoa de Cristo é que ele é uma rocha. Então presta atenção. Cristo ele estava desde o começo. E a gente sabe bem disso. Né? E lá em Gênesis, Jesus ele não é expresso literalmente, né? No Gênesis 1 e 1 e 2. Mas depois a gente consegue discernir, lendo João 1, que ele era a palavra. Ou seja, quando Deus falou, haja luz, ele estava expressando Jesus. Jesus estava na boca de Deus naquela hora. Ele era a palavra que Deus estava falando. A revelação de Cristo naquele instante da história não era como uma pessoa Jesus, mas era a palavra que saía da boca de Deus. Por isso que Jesus é o verbo que se fez carne. Entende? Então, gente, quando ele fala aqui que no Senhor, no princípio, você estabeleceu a fundação do mundo, ele está falando sobre Jesus. Velho, e o que é muito louco, porque ontem eu fiquei pensando sobre isso, quando estava no culto, inclusive, e Deus ministrou muito isso no meu coração. Cristo, ele já existia desde o início. A salvação já era algo disponível para todo mundo desde o início também. A diferença é que Jesus ainda não tinha sido revelado, as pessoas não conseguiam ver a pessoa de Cristo. Mas ele já é, desde o início. Só que Cristo era a fundação. Pergunta que eu te faço nesse exato momento. Você viu com seus olhos nus a fundação da sua casa? Você consegue ver hoje a fundação da sua casa? Do seu prédio, do seu apartamento, sei lá o que for que você mora? A gente não consegue mais. Mas o que é que a gente consegue ver? O que está construído sobre a casa. O que está construído sobre a casa é o visível. É o que eu consigo enxergar. Certo? Mas o que está embaixo eu não consigo enxergar. Embora eu saiba que exista, embora eu tenha consciência de que preciso daquilo, porque senão minha casa nem de pé estaria, mas eu não consigo ver. Aí a pergunta que fica, o que é mais importante, a casa ou o fundamento? A fundação. Entende? Então Cristo naquele momento, ele estava deixando claro que ele veio completar a obra que era o quê? Revelar essa fundação que eles não conseguiam enxergar. Quando ele fala que veio completar a obra, não é que Deus tinha algo ainda para fazer, entende? Pelo contrário, Jesus veio mostrar o que ele já tinha feito. Só que ninguém via. Ninguém conseguia enxergar. Então, gente, a nossa vida cristã, trazendo pra gente hoje, já começando a aplicar tudo que a gente tem falado aqui, que a gente tem conversado. Cristo é a fundação da nossa vida. Todo ser humano tem um anseio por conhecer Cristo, embora ele não saiba disso. Por isso que quando você conhece a Cristo e tem uma experiência só com Ele e abre o seu coração para Ele, quem aqui já conhece Cristo vai poder dizer que é assim. E eu quero que vocês digam aqui se não é assim. Você tem uma sensação de que você esperou aquilo a vida inteira. E só agora você estava descobrindo isso.
A pessoa podia não saber que era Cristo que ela buscava, assim como eu não imaginava que era Cristo que eu buscava. Mas quando eu conheci Jesus e eu abri meu coração para Ele, eu tive essa sensação. Foi a primeira coisa que eu senti. Aquela sensação de que, assim, finalmente eu descobri porque eu nasci. Aquela convicção que faz ele dizer assim, caramba, era isso que eu buscava o tempo todo. Só que eu não sabia o que era. Entendeu? Isso aí. Então é essa sensação que se tem, entendeu? Você pode não entender nada de Bíblia, você não pode entender nada do Espírito Santo, enfim, seja lá o que for. A gente também não sabe de um monte de coisa, entendeu? Mas é simplesmente, é isso que acontece. É literalmente uma natureza nova que a gente recebe. E essa é a sensação que você tem. Finalmente, descobri porque eu tô vivo. É fascinante, é realmente assim que funciona. Então Cristo, ele é a fundação. Entende? Ele era a fundação, que a nossa vida, mesmo antes de conhecer Jesus, a nossa vida já estava fundada nele, só que a gente não enxergava. E quando alguém fala pra gente sobre Cristo, a gente tem a revelação daquilo que já existe na nossa vida, que é fundamento da nossa vida. Por isso que a gente tem a sensação de que finalmente a gente descobriu por que nasceu. Porque ele já era a fundação. E aí eu descubro que está embaixo da minha casa, e a casa sou eu. Então é como se eu tivesse agora um vislumbre completo. Eu estou conseguindo ver completamente a obra. Deus, na fundação do mundo, ele criou tudo de maneira completa. E Cristo veio revelar esse completo. Quando ele vem se revelar como a fundação. Aquilo que você não via, agora se torna visível. O invisível se tornou visível através de Cristo, quando ele veio para cá. E aí, continuando, né? Ele diz assim: não dizeis vós, e aí lá vem Jesus, né? Lá vem com ele com a história. Não dizeis vós, ainda há 4 meses para a colheita. Eis que eu vos digo, levantem vossos olhos e vejam os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Jesus falou, vocês falam aqui que faltam 4 meses para a colheita ficar pronta. Mas eis que fala a vocês, levantem os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos, já estão prontos para ser ceifados. Sabe o que é interessante? Que Jesus fala assim aqui, levante os vossos olhos e vão semear. Levante os vossos olhos e, vão lá pra terra, arar a terra, vamos embora fazer as coisas, minha gente. Ele poderia falar isso, né? Mas ele não falou. Ele chega e diz, levante os vossos olhos e ceifem. Porque já tá tudo pronto. Já tá tudo preparado. Só falta ir lá buscar. Vamos a gente falar sobre isso, calma. 36 diz assim, e o que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Para o que semeia e o que ceifa possam juntos se alegrar. Porque nisso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a semear, eu vos enviei a ceifar, onde vocês não trabalharam. Outros homens trabalharam por vocês. E vocês entraram no trabalho deles. Então Jesus chama a gente para ceifar algo que a gente não semeou. E aqui eu quero trazer 2 perspectivas sobre o que significa essa ceifa. Que ceifa é essa que Jesus está mandando a gente ir lá, simplesmente ceifar? O que é isso? O que significa isso pra gente, certo? Perspectiva número 1. Cristo está falando sobre vidas que já estão prontas para serem ceifadas. Agora, isso é muito poderoso, presta atenção. Quando você vai conhecer alguém para falar de Cristo, você não deve olhar para ela e enxergar ela como alguém que você vai semear na vida dela para amanhã colher. Porque eu vou dizer o que acontece na nossa cabecinha linda. Quando a gente fala de Jesus para alguém, a gente chega lá, vai para um lugar.
A gente vai querendo apresentar Jesus para a pessoa e eu vou dizer o que nós pensamos. E me fala se é mentira ou verdade. A gente vai para lá, olha para a pessoa e não enxerga ela como filho. A gente está indo lá com a expectativa de que ela se torne um filho depois que ela converse com a gente. Então eu trato ela como uma criatura de Deus, não como filho. Certo? Porque na nossa cabeça ela é uma criatura, não um filho. Tudo resolvido. Então chega perto da pessoa e fala de Jesus, né? Quem é Cristo, como é que você pode, o que é que você precisa fazer para ser salvo. E a pessoa diz que precisa fazer boas obras e você diz que não precisa disso. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Cristo morreu na cruz para morrer no nosso lugar, para que a gente tenha vida eterna. Enfim, todo esse negócio que a gente já conhece, certo? E aí no final a gente pergunta se a pessoa quer se entregar a Jesus. A pessoa diz que sim, aleluia. Ela diz que sim. E o que é que acontece? Depois que ela diz que sim, aí a gente considera ela como filho de Deus. A gente olha para ela e vê nela um filho de Deus. A gente trata ela agora como filho de Deus. Isso aí é expectativa semeie para colher. Expectativa humana nas situações. Me fala se não é assim. Pode dizer. A gente olha para a pessoa e é assim que a gente pensa. Depois que ela se entrega a Jesus, é que a gente diz assim, ela é filha. Entendeu? E nem que ela não é filha, não vou nem dizer se ela não é, mas assim, a gente considera ela e trata ela como tal. Certo? Mas essa expectativa que nós temos de semeadura e colheita não é o que Cristo nos chama a viver. Cristo nos chamou para ceifar aquilo que nós não semeamos. Agora eu vou traduzir o que significa isso nesse exemplo que eu dei. Eu não devo ir buscar alguém, sei lá, eu estou indo evangelizar, falar de Jesus com pessoas, certo? E, abrindo parênteses, isso não deve ser uma atividade esporádica que você faz. Isso deve ser a sua vida, o seu estilo de vida é assim, certo? Você não só prega Cristo, como fala literalmente sobre Cristo. Existe um momento de fazer isso? Óbvio que existe, entendeu? Mas se ela ler a sua vida, conviver com você, pode ter certeza, meu filho, que ela vai perguntar em algum momento o que é que tem de errado com você. Porque existe em cada um da gente a própria luz do Espírito Santo. Não tem como a gente abraçar a nossa identidade em Cristo e não impactar a vida das pessoas ao nosso redor. Com o nosso jeito de falar, com nossas manias. Até isso conta, gente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. E eu tenho convicção que isso não é agora minha nunca. Tá ligado aquele apartamento? Vou abrir esse parênteses. Aquele apartamento que eu morava em Recife. Não sei se vocês lembram, quem me acompanha no Instagram nesse tempo. Eu morava no apartamento em Recife, da minha tia. E aí o apartamento tava todo branco. Eu fui lá no apartamento, né? Passei acho que uns 5 meses. Mas eu mesma pintei o apartamento inteiro. Pintei a parede de azul, botei umas faixas lá azul com cinza. Botei uma parede lá, tipo, rabiscada. Enfim, era massa, eu gostava que só. Demorei muito, viu? Mas fiz. Quando foi um dia desse, chegou uma mulher lá pra morar, nesse apartamento que eu ainda não conheço ela. E sabe o que ela disse? O meu pai, quando foi entregar a chave, o pai me deu a chave a ela, ela ficou lá uma semana, e o pai foi lá pra resolver alguma coisa. Ela disse assim, quem é que morava nesse apartamento? Aí o pai, eu era minha filha. E eu tinha no apartamento uns post-its, sabe? Uns bilhetinhos. Que era me lembrando de quem eu era mesmo. Era buscando me lembrar da minha identidade. Então, tinha, enfim, várias frases lá, não vou citar agora pra não demorar muito. E eu esqueci de tirar. Quando eu fui pegar minhas últimas coisas que estavam lá, eu esqueci de tirar isso. E aí ela perguntou assim, quem é que morava aqui? Aí meu pai, era minha filha. Rapaz, eu sinto uma paz tão grande aqui. Eu acho o apartamento bonito, me sinto tão à vontade de estar aqui. Pra mim é um lugar muito especial. E quando o pai me disse isso, eu fiquei, meu Deus do céu, se a gente tivesse noção de como a gente transforma os lugares que a gente vai. Meu pai. Eu pensei assim, uma pintura consegue expressar isso, minha gente. Uma pintura que eu não sou nem pintora. Nem pintora eu sou, meu Deus. A pintura nem ficou perfeita, tu entende? Mas por que eu tô falando isso? Pra tu entender. Gente, você pode ficar dizendo, mas eu não faço nada. Presta atenção. A tua vida expressa Cristo. Se você abraça a sua identidade, meu filho, ela vai expressar Jesus. É simples assim. Quer um conselho pra vida? Abraça a identidade. Ó. Quem eu sou, Jesus? Eu quero te conhecer. Eu quero descobrir o teu amor por mim. Porque não tem como você ficar quieto depois disso. Que esse seja o seu motivador interno, entendeu? Que esse seja aquele que tira da inércia.
Você perceber que você foi tão amado. Você foi tão amado que você não consegue ficar quieto. Entendeu? E não você ir lá querendo fazer mais coisas, mas sem entender e sem ter na sua mente de que o amor de Deus, ele é o início e o fim de tudo. Que o Cristo que habita na gente, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. E você é só o meio que isso vai acontecer. E que as pessoas vão conhecer Jesus, entendeu? A nossa vida de uma forma natural expressa Cristo. É só você abraçar isso. Entende? Então, voltemos agora para o exemplo de quando você vai falar de Jesus para a pessoa. Você precisa entender que quando você vai conhecer alguém e vai falar com ela sobre Jesus, você tem que olhar para ela como a filha de Deus e como um filho de Deus. Gente, se a gente fizesse isso, se a gente que já tem o Espírito Santo dentro da gente, consciência de que nós somos, se a gente agisse assim, com todo mundo que cruza com a gente, seja lá quem for, pode ter certeza, seria muito mais fácil, digamos assim. Aquela pessoa dizer assim, nossa, eu nunca fui tão bem tratada na minha vida. Porque, infelizmente, vamos ser muito sinceros, a gente tem essa coisa, a gente que é cristão, infelizmente, não deveria ser assim, mas a maioria é assim. A gente tem uma forma de tratar os filhos de Deus. E uma forma de tratar as criaturas de Deus, quem não conheceu Jesus ainda. E, gente, a gente é chamado em Cristo a revelar aquilo que é invisível. Aquela pessoa já tem o fundamento que é Cristo. Na vida dela, ela não conhece o fundamento. Entende? Assim como você um dia também não conhecia o fundamento, mas o fundamento sempre esteve lá, gente. O invisível só não era visível. Mas alguém foi te contar o invisível que você não via. Entende isso? A gente é chamado para mostrar à pessoa aquilo que ela não está vendo, mas que é o fundamento da vida dela. Esse é o nosso chamado em Jesus. A gente não está sendo chamado para colocar um fundamento, semear. Entendeu? A gente está sendo chamado em Cristo Jesus a revelar a semente que já foi plantada. Quando Cristo morreu na cruz. Entende? E ele morreu da cruz desde antes da fundação do mundo. Mas não vou entrar nisso agora para a gente não endoidar. Mas a revelação só veio 2000 anos atrás. Cristo já era o fundamento da terra. Só que não era visível. Cristo veio para a terra 2000 anos atrás, morre na cruz. Se torna visível. A gente em Cristo já tem o fundamento. A gente, desde quando nasceu, já tem o fundamento que é Cristo. Ele é o início da nossa vida. Alguém nos conta sobre Jesus. Eu descubro que aquilo que era invisível já estava lá. Só que eu não sabia. E alguém veio me contar e me mostrar que esse era o sentido da minha vida. Então, a gente não é chamado a semear vidas na vida das pessoas, não. A gente é chamado a ceifar aquele que já foi semeado antes. Quem semeou? Alguém vai ter que escrever aqui. Quem semeou aqui? Manda aqui embaixo. Vou até tomar água, esperando vocês responderem. Se não foi a gente que semeou, quem foi que semeou? Alguém quer arriscar? Cristo. Obrigada, Tia Jana, salvando toda a nossa mesa aqui. Quem semeou foi Cristo. E a gente é o que nessa história? Qual a nossa função? Olha, não tem coisa melhor na vida do que você saber a sua tarefa. Já trabalhei em algum lugar que, sei lá, você era gerente. Minha prima já trabalhou como vendedora, né? Aí, vendedora de coisa de gasolina. Continua sendo vendedora. Minha prima sempre é vendedora. Ela arrasa vendendo. Que a gente também vende, né? Pronto, cada um é isso. Toma um vendedor. Não tem coisa pior na vida do que alguém vir interferir no teu trabalho. Tipo, não saber a função dela. Aí vem interferir no teu trabalho. O cara é zelador, o outro é vendedor, aí vem o zelador, dá pitaco na venda. Ou lá vai o vendedor dizendo ao zelador como é que deve limpar o banheiro. Não tem coisa pior na vida do que isso. Sério mesmo, não é ruim? Agora imagina as coisas espirituais, que a gente tem noção do que é.
Porque o que a gente faz? A gente vai semear, mas nosso papel não foi semear. O nosso papel é ceifar o que já foi semeado. Então a gente vai lá que nem um chato, inconveniente, semear. Agir como alguém que está semeando. Mas a tarefa da gente é ser um ceifeiro. A gente fica insistindo em semear, que nem um bicho cabuloso. Então, o nosso chamado é ceifar aquilo que já foi semeado. Quem semeou? Cristo. Quem vai ceifar? Nós, a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Cada um fazendo seu papel, não tem coisa mais maravilhosa. Agora eu vou trazer a segunda perspectiva do que significa essa ceifa estar pronta para ser colhida, que Jesus fala. Tem a ver também com a nossa identidade. Que eu acabei já falando aqui junto com uma história, mas só para deixar muito claro, gente. A gente precisa entender que aquilo que nós precisamos ser, nós já somos, porque cremos em Cristo Jesus. E eu falo isso é a bandeira que eu levanto. E eu acredito que vai ser assim pro resto da minha vida, né? Não sou daquela que gosta de dizer assim, para sempre isso, porque Cristo pode mudar tudo, né? Mas durante anos eu tenho estudado sobre isso. E tenho experimentado, não é nem estudar, tu acredita? Mas acho que é mais de experimentar mesmo. É experimentar. Quando você entender quem você é em Jesus e quanto mais você buscar isso. E eu repito aqui pra você um pouco todos os dias. É você não desistir. Eu te faço um convite aqui com live, com os vídeos que eu faço. Meu convite sempre é um. Só que eu falo de forma diferente, mas o convite sempre é um. Conheça quem você é. Esse é o convite. Conheça o invisível. Torne isso algo prático na sua vida. Quando você conhece quem você é. Quando você começa a entender e começa a crer, porque, gente, o que fez o povo demorar 40 anos do Egito para a Terra Prometida foi uma coisa, a incredulidade no coração. O coração não estava disposto a crer. A única coisa que pode nos separar hoje da realidade de quem nós somos em Jesus não é o que a gente vai produzir ainda, as pessoas que nós vamos salvar, né? Que nós vamos ceifar, na verdade, né? E não semear. Depois disso tudo, não é possível não entender. Não é o que a gente vai fazer, as pessoas que a gente vai evangelizar, os cultos que a gente vai, a família que a gente tem, enfim, não. Não é. É o que a gente não está crendo, o que o nosso coração ainda não está crendo. Esse é o problema. É a incredulidade. É isso que nos separa de que nós já somos em Cristo Jesus, entendeu? Para que você usufrua de uma vida como Cristo usufruiu da vida dele, sendo a revelação de um ser humano perfeito. E eu não posso deixar de falar. Cristo, ele era um ser humano perfeito e ele não pecou porque ele era Deus ou porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. A maioria das pessoas aqui, eu não vou falar sobre isso muito porque daria mais uma live isso aqui. Mas a maioria pensa que Cristo ele conseguiu não pecar porque ele era o próprio Deus. Mas na verdade, Cristo é o próprio Deus vindo para a Terra como ser humano, cheio do Espírito Santo. E porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, é que ele não pecou. Jesus não curava alguém porque ele era um ser divino. Ele curava alguém porque ele era um ser humano cheio do Espírito Santo. Consciente da sua identidade e do porquê ele veio para cá. Porque se Deus fizesse isso, se Jesus viesse para cá como Deus para fazer o que ele fez, então a gente nunca poderia fazer o que Jesus faz. E o convite que Deus tem para a gente não foi a gente se tornar um Deus, uma criatura divina. Ele veio para revelar como um ser humano perfeito pode viver aqui na Terra. E como é que a gente se torna perfeito? Ao crer em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo mora dentro da gente. O que nos torna perfeito é enxergar o invisível e crer naquilo que antes eu não conseguia nem ver, porque como é que eu vou crer num negócio que eu não estou nem vendo? Então o Espírito Santo é que nos transforma. E nos faz viver, nos dá a possibilidade, o potencial necessário, já existe da gente viver uma vida como Jesus viveu, sem ansiedade, sem estresse,
uma vida íntima com Deus, de intimidade mesmo, de acordar, falar com Jesus, com Deus, né? Jesus falando com Jesus, não dá. Mas falando com Deus, né? Tendo esse momento de solitude, tendo as pessoas que ele liderava, que ele discipulava, e isso é um chamado para todo mundo aqui. Pessoas ao seu redor que vão aprender com você na vida, não é só no ensino, mas é na vida. Que você vai ensinar, que você vai viver com ela, ela vai descobrir com você o que é ter um verdadeiro amigo. Alguém que você pode confiar, entendeu? Isso aí era a vida de Jesus, era o estilo de vida dele. E a gente é chamado para também, por causa disso, do que Cristo fez na cruz, a gente também tem um estilo de vida assim. E não é por causa de você, não é por causa de mim, por causa da minha habilidade, por causa da minha... Não é. É porque isso vai se tornar algo mais claro para a vida da gente e prático, quanto mais você crê nisso. Que Cristo já pagou o preço na cruz por tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso ser, Cristo já pagou e já me deu. E quanto mais eu enxergo isso e acredito nisso, mais eu vou usufruir disso. Prática, né? Vamos para a prática. Um exemplo. Você quer ouvir a voz de Deus, certo? Foi uma coisa que a gente conversou no começo da live. Conversou no comecinho. Você quer ouvir a voz de Deus. Se você acredita que você já é um filho de Deus, que você tem o Espírito Santo que mora dentro de você, todo mundo aqui acredita nisso? Eu espero que sim. Se você crê em Cristo, você tem o Espírito de Deus, você pode ouvir a voz de Deus, tudo. Mas Thaís, isso não é algo prático na minha vida. Eu vou dizer como é que você pode fazer. Isso de maneira prática. Se você crê em Cristo, que eu creio que é o caso de todo mundo aqui, o Espírito de Deus já habita dentro de você. Então, deveria ser mais natural pra gente ouvir a voz de Deus do que ouvir até a própria voz. Porque o Espírito dele está dentro da gente. Então, se eu creio nisso, e aí se você não crê, meu amigo, pode ser sincero com Deus e dizer assim, Deus, eu queria crer, mas não creio ainda. É bom demais pra ser verdade. E evangelho é isso mesmo, é bom demais pra ser verdade. Mas ele te ensina a crer, certo? Você diz assim, Jesus, eu não tô crendo não. Mas eu vou ser sincera, eu tô aberta a crer. Espírito Santo me convence. Quem é que pode convencer o ser humano, gente? Se não for o Espírito Santo, é só ele mesmo. Então você vai e fala, Espírito Santo, eu acredito, a gente conversou sobre isso hoje na mesa, que a gente já tem tudo que a gente precisa. Eu já tenho o Espírito Santo do Senhor em mim. Eu não tenho 10% do Espírito Santo, eu já tenho 100% do Espírito Santo. Então, não faz sentido eu não ouvir a tua voz. E por que, Thaís, até agora eu não tenho essa clareza da voz de Deus? Porque você não crê nisso. O que nos separa de uma vida tão intensa como a de Jesus é falta de crer, gente. É incredulidade. Então, Espírito Santo, eu estou aqui para crer. Ensine meu coração. Eu quero enxergar quem eu sou. E você começa a declarar sobre você mesmo. Você é abençoado, que você é perdoado, que você é aceito, que você é justificado. Você não está perdoado, você é perdoado. Isso é a sua identidade. Você pode pensar assim, mas isso é uma loucura. É loucura. Realmente é. Mas foi assim que Deus quis, entendeu? Quem sou eu para disputar nada com Deus? Tô fora. Se eu sou assim, então Jesus, Jesus, se teu Espírito Santo habita em mim, se foi assim que o Senhor escolheu para mim, eu ter o Espírito Santo sem ser por medida, não. Se eu tenho o Espírito Santo que habitava em Cristo dentro de mim, se eu tenho o próprio Espírito Santo que habita no Senhor Deus agora, nesse exato momento, então eu quero viver isso. Pronto. Acabou. Eu acredito que eu ouço a tua voz, Espírito Santo. Fala comigo agora. E fique em silêncio, filho. Porque ele vai falar com você. Entendeu? Se ele vai falar audivelmente, se ele vai te dar uma visão aberta, fechada, né? Tipo, aberta é quando teus olhos estão abertos, tu vê algo na tua frente. Ou quando tu tá com os olhos fechados e tu vai ver uma imagem na tua cabeça. Se vai ser com um versículo na tua cabeça, na tua mente mesmo. Não sei como é que vai ser, não. Mas começa a fazer isso. Pega como exercício da semana. Tu começa a conversar com o Espírito Santo falando quem tu é. Espírito Santo, eu acredito que eu tenho o Senhor. Que isso habita em mim 100%. Não é por medida, é totalmente. Eu me abro para
viver essa vida que o Senhor já conquistou para mim na cruz, Jesus. Eu preciso viver isso, eu quero viver isso. Porque senão não faria sentido ter um sacrifício perfeito e completo para não viver um negócio também como perfeito e completo, como o Senhor já disse que eu posso viver. Eu quero viver. Então, Espírito Santo, estou aqui, eis-me aqui. Fala comigo. E dê tempo para ele falar. Gente, vocês vão ver. Olha, isso é a fórmula que todo mundo procura para tudo na vida. Porque tuas relações vão mudar. A forma como tu se relaciona com as pessoas muda. A forma como tu se relaciona contigo mesmo muda. A ansiedade que tem no nosso coração sobre a expectativa futura do que vai acontecer ou deixar de acontecer vai embora. Porque você vai reconhecer que o sentido da sua vida é esse lugar de comunhão. Você vai descobrir que esse lugar que você já tinha acesso há tantos anos, mas não entendia, não acreditava, que já estava disponível desse jeito para você. Você vai descobrir que esse lugar é o sentido da sua vida. Por isso que Cristo é o alfa e ele é o ômega. Ele é o nosso passado, ele é o nosso futuro. No fim das contas, é disso que o ser humano precisa. E nesse lugar de comunhão, a gente transforma as pessoas que moram com a gente. Filho, marido, pai, mãe, amigo, pessoas que você trabalha. Nesse lugar que você entende quem você é e usufrui disso, você transforma a forma como você trabalha também, como profissão que você atua. Você muda a forma como você lida consigo mesmo. Entende? A gente em Cristo, gente, é chamado para isso. Isso é a ordem sobrenatural que nos foi dado. Entendeu? Mas também existe o natural, que é o quê? Você planta e você colhe. Funciona, gente. Funciona. Se não funcionasse, um monte de gente que nem conhece Jesus, nem rico estaria. Mas eles entenderam que plantio e colheita funciona. Mas isso é a ordem natural. Vou dar mais exemplos aqui de ordem natural, que não significa que você não precise por um momento da sua vida. A gente estudar sobre inteligência emocional, ter atendimento com psicólogo e psiquiatra. Não estou falando que isso não é importante, que não tem o seu valor. Tem, mas encare isso como um tratamento. Uma coisa que eu vejo assim, muito séria. Muita gente começa a ficar muito dependente de psicólogo, de psiquiatra, entendeu? Quando você vê, acabou. Nem com Cristo tu conversa uma hora por dia, mas com um psicólogo e psiquiatra tu se abre. Depende da situação, procure um profissional. Mas já vá pensando, ó, tô aqui para me tratar. Isso tem dado para se acabar. Essa minha ansiedade extrema, esse meu sofrimento extremo, tem dado para acabar. Eu não aceito na minha vida. Entendeu? E você começa a lembrar de quem você é em Cristo Jesus. Faça terapia com Cristo, com o Espírito Santo. E, gente, vai vir na porta da gente. A ansiedade, às vezes, vai. Isso é normal, infelizmente, né? Faz parte desse mundo. Ansiedade, de ficar preocupado. Isso acontece, mas eu te garanto que com o passar do tempo, a frequência que isso acontece vai diminuir. A intensidade disso também vai diminuir. Tempo a tempo, um pouco todo dia, sem estresse, sem agonia, entendeu? Isso vai acontecer naturalmente. Quanto mais a gente abraçar e crer em quem nós já somos por meio de Cristo Jesus. A sua segurança na vida é Cristo. A paz que excede todo entendimento vem de Cristo. A alegria que você está buscando vem de Cristo. A justiça que você busca vem e provém de Cristo. E volta para Ele tudo. Entende? Gente, eu não tenho nem o que... Sei lá, eu poderia ficar aqui falando sobre isso muito. Mas a proposta da gente aqui não é que você fique aqui direto e você não vai usufruir isso durante a sua vida, certo? Inclusive, vou até abrir para vocês. Eu vou começar, eu estou me organizando para lançar. Vai ser meu primeiro produto digital que eu vou vender aqui na internet. Que vai ser uma mesa diária, entendeu? Que vai ser um quê? Um áudio pequenininho, curto, para você ouvir todos os dias. Vai ser um preço bem baixo. E aí, o que é que vai ser? Todos os dias você vai receber um áudio de estourando 5 minutos, 5, 7 minutos. Que vão ser como impulsos, entende? Para que você estimule isso na sua vida. Mas não vai ser para você ficar dependente disso. Pelo contrário, certo? Eu entendo, por exemplo, na vida da gente. No comecinho, eu li aquele Pão Diário, sabe? Quem aí lê Pão Diário? Teve uma fase que eu lia.
Mas eu acabava substituindo esse pondera pelo devocional. E eu não sou de acordo com isso, certo? Eu creio que ele pode ser uma forma de instigar você a uma leitura mais profunda. Mas não ficar dependente daquilo ali. Eu não quero que ninguém dependa dessas lives que a gente faz, nem dos vídeos que eu posto, nem desses devocionais diários, entendeu? Que a gente vai criar. Não quero, mas eu quero que você pegue isso como um gancho, como um impulso para que você vá e viva isso. Para que você não dependa de ninguém, entende? Ninguém aqui, a gente não precisa do outro nesse sentido. Agora a comunhão estimula, a comunhão nos faz caminhar juntos como um corpo. Isso é muito importante. Mas você nunca deve vir para cá com a expectativa de ter suas respostas, a resposta que você procura. Não, você vai sair daqui muito mais instigado. É isso que a ideia é essa. Que você sai daqui com dúvidas e assim, rapaz, esse negócio tá certo mesmo, que a gente conversou hoje. Por que eu nunca experimentei isso? Como é que faz pra fazer isso mais, pra viver isso mais, entendeu? Enfim, gente, acho que a gente tá pronto. Todo mundo aqui tá pronto. Vamos embora ver a vida. Vamos embora criar sites. Produzir conteúdo, que é o meu caso, né? E vocês vão vender. Vamos embora, tia Sora também. Todo mundo tá aqui que vende. Vão vender o negócio de vocês. Vão ser Cristo aqui na Terra através de tudo. Expressar Cristo em tudo. Fechou? Beijo, amo vocês, gente. Contem comigo. Qualquer coisa pode mandar direct. Manda aí o que vocês acharam da live de hoje também. Tira esse momentinho agora aí, pós-live. 1 minuto. Certo? Cheiro. Até logo. Até segunda-feira, né? E a gente se vê por aqui pelo Instagram.